Meu nome é Jorge, eu sou um filho amado de Deus, me recuperando de ira. Você que nos acompanha online, seja bem-vindo também. Você que está aqui pela primeira vez, também seja muito bem-vindo. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Hoje a gente vai falar sobre inventário espiritual. 2 semanas atrás, se eu não me engano, a Eva, né? Ultimamente eu estou errando os nomes, estou trocando o nome de todo mundo aqui, precisa tomar cuidado. 2 semanas atrás, a Eva falou sobre inventário, tá? E semana passada nós tivemos um testemunho, uma história de vida, e hoje eu vou falar sobre inventário espiritual. Se você está vindo aqui pela primeira vez, não tem problema, porque as nossas lições, elas são um ciclo. Então a gente vai repetir todas as lições, a gente vai repetir todos os passos e todos os princípios, tá? Então não se preocupe. Todas essas lições elas estão conectadas entre elas, mas cada uma delas também tem a sua própria autonomia. Tá? Então a gente vai estar aprendendo. Então a gente pode entrar no meio do ciclo, que não tem problema nenhum, tá bom? E lembrando que quem está aqui pela primeira vez, depois que terminar a lição de hoje, nós teremos a conexão, onde a gente vai explicar um pouco melhor o que é o Celebrando a Recuperação. E o nosso convite é sempre, volte pelo menos 4 vezes para você começar a entender o que é o CR, tá? E volte pelo menos frequente durante 1 ano para você começar a conhecer um pouquinho de você mesmo, tá bom? Então vamos lá. Inventário espiritual. E para falar do inventário espiritual, a gente vai trabalhar com o princípio 4. Unilateral e abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e alguém da minha confiança. Felizes as pessoas que têm o coração puro, tá? Estamos no princípio 4. Já passamos por 1, 2 e 3. E como eu falei, se você está vindo pela primeira vez, não se preocupe. A gente também trabalha com o passo 4. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Esse é o nosso princípio, o nosso passo que a gente vai trabalhar no dia de hoje. E aqui está um quadro. Próximo slide. Aqui está um quadro. Se eu não me engano, a Eva já trabalhou esse quadro, certo? Certo? Não? Eu tenho certeza que ela trabalhou sim. Não. Então aqui é um quadro, na verdade é uma tabela. A quantidade de linha que você vai colocar nessa tabela vai depender de você, vai depender, né, das áreas da sua recuperação, vai depender de quantas pessoas você está se recuperando, né, e quais são as coisas que você quer recuperar. Então a quantidade de linha depende de você. As colunas, isso aqui é meio que um padrão que a gente trabalha, né, com as colunas. A primeira coluna é pessoa, a segunda é causa, terceira é efeito, dano e minha parte, tá? A gente vai trabalhar principalmente a coluna número 1 e a coluna 5 hoje, tá? Próximo. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há algo em mim, algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o nosso versículo-chave de hoje. Bom, 3 aspectos diferentes de caráter. Né? O primeiro aspecto é o caráter que nós mostramos. Né? Eu tenho uma reputação a zelar. Então eu preciso mostrar uma boa reputação aqui na frente. Então tem uma reputação que eu mostro, que eu espero que vocês entendam, né? Então tem a parte de como vocês me enxergam também, mas tem o que eu quero mostrar para vocês. Essa é uma reputação que eu quero que vocês vejam, né? Ou seja, o caráter, né? O caráter que eu quero mostrar, porque eu quero defender minha reputação. Então eu mostro um caráter que eu quero. O segundo é o caráter que pensamos ter. É o que eu penso que eu tenho. Uma coisa que eu quero mostrar, outra coisa que eu penso que eu tenho, e outra, a terceira, é o que eu realmente sou, o caráter que eu realmente tenho. Deu para entender? O que eu realmente tenho, o que realmente eu sou em relação ao caráter. Outra, o que eu penso que eu tenho,
E o terceiro, o que eu quero mostrar para os outros. Tem até um quarto, na verdade, mas a gente não vai falar desse quarto. Mas tem um quarto que o outro me enxerga também. Tá? O que o outro me enxerga. Mas esse a gente não vai trabalhar hoje. A gente vai trabalhar esses três primeiros. O problema desses três caráteres, ele tem os lados positivo e negativo. Mas hoje a gente vai falar mais do lado negativo. E o problema desses três, muitas vezes, a distância entre eles, muitas vezes, nos cria uma certa angústia, uma certa tristeza, um certo conflito. Quanto maior for a distância entre eles, mais difícil é o nosso coração. Uma coisa que eu realmente sou, uma coisa que eu acho que eu sou, outra coisa que eu quero mostrar para os outros. Tá? A gente tem esses três tipos. E hoje a gente vai trabalhar 4 itens. O primeiro, relacionamento com os outros. Tá? Em cima dos 3 que eu falei, né, dos 3 tipos de caráter. E agora a gente vai trabalhar 4 itens. Na semana que vem nós vamos trabalhar mais 4 itens. Tudo isso relacionado ao inventário espiritual. Por isso a lição de hoje fala Inventário Espiritual, parte 1. E a primeira lição da parte 1 é relacionamento com os outros. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Você reparou que na oração do Pai Nosso, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a pedir perdão a Deus, mas também nos ensinou a perdoar o próximo. Ela não é? Reparou nisso? Você pede perdão para Deus e também Jesus Cristo pede que a gente perdoe o próximo. Né? Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Certo? Então vamos lá. Relacionamento com outros. 1. Quem o feriu? Quem o magoou? Quem te feriu? Quem te magoou? Você guarda mágoa ou rancor de alguém? 3. Contra quem você ainda está procurando vingança? Está procurando vingança contra alguém? Talvez você fale, não quero me vingar de ninguém e tal, mas às vezes um pequeno comentário pode estar carregado de maldade. Não é? Você de repente você fala, você viu o que aconteceu com fulano? Não. E aí no primeiro momento você acha que a outra pessoa acha que você só está passando uma informação, mas no fundo você está passando um veneninho. Já reparou nisso? Né? A pior coisa para você destruir a reputação de alguém é quando você tira uma verdade do contexto e conta só o que te interessa. Como é uma verdade, para a pessoa desmentir é mais difícil ainda. Mas você está usando uma verdade que a pessoa pode ter te contado, mas você tirou dentro de um contexto. Não. Isso também é uma forma de vingança também. Que muitas vezes é disfarçada de preocupação, talvez. Você tem ciúme de alguém? Não. Você tem ciúme de alguém? Você tem inveja de alguém? Não. Vocês já ouviram falar de um versículo assim, né? Para chorar com quem choram, mas alegrar com quem se alegram. É verdade? Tem esse versículo? Você consegue se alegrar com outro? Você consegue se alegrar com a alegria do outro? Já pensaram nisso? Muitas vezes ciúme, inveja, quando você tem dificuldade de se alegrar com a alegria do próximo, talvez você tenha inveja do próximo. Talvez você tenha ciúme do próximo. Talvez você ache que o próximo tem mais do que merece. Talvez você ache que o próximo não é tão bom assim, mas tem coisas que você não tem. Talvez você ache que a grama do vizinho é mais verde que a tua. Então você não consegue se alegrar com o próximo. Eu confesso que por muito tempo, e ainda hoje, um pouquinho ainda hoje,
Eu tenho mais facilidade de chorar com que choram. Mas alegrar com que se alegram, eu falo que é uma área que eu preciso trabalhar ainda. E no fundo, é inveja. É inveja. Então eu sei que eu tenho esse problema, que eu preciso tratar. Aprender a alegrar com a alegria do próximo. Aprender a estar feliz pela vida do próximo. O que eu tenho visto na minha vida, quando o próximo é mais próximo do meu coração, eu tenho muito mais facilidade de me alegrar com o próximo. Mas quando o próximo não é tão próximo, aí a inveja fala mais alta. Eu estou falando de mim. 5. Você tenta justificar suas atitudes erradas dizendo que a culpa é dos outros? Não? Uma forma disfarçada disso daqui é quando você pede desculpa para alguém. Desculpa aí, foi mal, pisei na bola. Mas você também fez isso, isso, isso. Não é? Então, no fundo, você está responsabilizando o outro pelo teu erro. Se você vai pedir desculpa, você não precisa se justificar. Se o seu erro é justificável, então você nem precisa pedir desculpa, porque não é o erro, é algo justificável. Então, se você vai pedir perdão para alguém e você vai justificar que o outro errou também, isso não é perdão, isso é troca. Bom, isso não é uma desculpa sincera. Não? Você só está se justificando pelo seu erro. E você está responsabilizando o outro pelo teu erro. Tá? Então, essa primeira parte é: como anda o seu relacionamento com os outros? Dependendo da resposta, você coloca na coluna 1 ou na coluna 5. Tá bom? Na verdade, você coloca isso aqui na coluna 1, porque é a sua parte. Próximo, 6 e 7. Esse aqui vai para a coluna 5. 6. Quem você feriu? Quem você feriu? Quem você machucou? Às vezes, a gente machuca as pessoas sem perceber. Lembra quando Jesus estava crucificado por seus pecados? Ele falou assim: Pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Eu estou morrendo por ele, mas ele não sabe. Pai, perdoa o Mu, ele não sabe o que está fazendo. Não? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Não? Coloca o teu nome lá. Não? Jesus está falando: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Então, muitas vezes, a gente fere pessoas e a gente não percebe que está ferindo as pessoas. Às vezes, a gente fere as pessoas intencionalmente. A Bíblia sempre fala assim para a gente sempre tomar cuidado com o tolo e com o perverso. Porque assim, o tolo te prejudica na tolice. O perverso te prejudica porque é perverso. Mas os dois fazem mal para você. Não? Pela ingenuidade ou pela tolice ou pela perversidade. A diferença é que um não sabe e o outro faz na maldade. Mas muitas vezes a gente pode ter ferido alguém sem saber. Ou algumas pessoas nos feriram sem saber também. Né? Por isso que é bom ter um inventário quando a gente trabalha o inventário. Agora, nessa caminhada, nessa jornada, a gente vai crescendo em direção a Cristo. Então eu posso voltar ao meu inventário com outro olhar. Eu posso reler o meu inventário agora como uma pessoa crescida. Eu posso olhar o meu inventário não como vítima, mas eu posso olhar como um sobrevivente das coisas que fizeram comigo, ou que eu fiz com os outros também. Mas depois eu também posso revisitar o meu inventário como celebrante. Eu posso reler o meu inventário e posso rever o meu passado e ver agora com uma consciência, com adultecimento do meu espírito, ou como a gente fala, o Cristo que vive em mim começa a crescer, começa a se tornar maior do que eu mesmo, eu consigo ver o mal que eu fiz para as pessoas, seja ela por tolice, e reconhecer o que eu fiz
com perversidade. E se você reconhecer isso, o seu nome vai para a quinta coluna. O nome dessas vão para a quinta coluna. A respeito de quem você tem feito críticas ou fofocas também, maledicência. Como eu falei, muitas vezes a gente pode estar tirando uma verdade fora do contexto, né? A gente pode distorcer uma verdade. Eu falo que se você mente na cara de pau, desmentir uma mentira é muito mais fácil do que desmentir uma verdade, né? Então, como tem sido essas fofocas? E quando a gente faz fofoca, maledicência das pessoas, muitas vezes a gente exagera também, né? Exagera. É como a vingança. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente não é uma lei de vingança. Olho por olho, dente por dente é uma lei de contenção de vingança. Porque muitas vezes, quando alguém fura o meu olho, eu vou querer furar os 2 olhos do outro, quebrar 20 dentes e ainda quebrar a perna do cara, sei lá. Então, muitas vezes, quando a gente faz críticas ou fofoca com alguém, muitas vezes a gente pode estar indo no exagero. Não? Odinho no coração faz a gente exagerar as coisas. Não é verdade? Então, a dica aqui é, coloque esses nomes na quinta coluna, né? Aqueles que você prejudicou. Não? Tem a tabelinha de novo? Não? Minha parte. Então, daquelas 7 lições, 7 itens, de 1 a 5, você coloca na primeira coluna. Do 5 a 7, você coloca na última coluna, minha parte. Tá bom? Ali, ó, próximo. Não? Então, da pergunta 1 e 5, você responde na primeira coluna. E a pergunta 6 e 7 você coloca na quinta coluna, tá bom? Bom, eu falei, são 4 itens que a gente já trabalha hoje. Segundo, prioridades em sua vida. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer que Ele dará todas essas coisas. Mateus 6,33. Vamos lá, prioridade em sua vida. 1. Mesmo depois de tomar decisão de entregar sua vida e sua vontade a Deus, em que área você ainda não está colocando Deus em primeiro lugar? Quais são as suas áreas? Quais são as áreas da tua vida que você ainda não conseguiu entregar a Deus? Né? A gente acha que entregou, mas como eu falo, né? Muitas vezes a gente aprende na igreja, quem nasce na igreja, que Deus é soberano, que Deus pode tudo. Mas Deus, Ele não invade seu espaço. Ele só vai ser soberano na sua vida se a sua vontade for realmente fazer a vontade dEle. A gente aprende que Deus está em todo lugar. Mas se você não convidar Ele a entrar no teu coração, Ele não vai invadir o seu coração. Né? O teu coração, Ele só vai entrar com a tua permissão. Ele pode entrar lá? Pode, mas Ele vai aguardar a tua permissão. Não? Então, quais são as áreas da vida que você não entregou ainda? 2. O que em seu passado está interferindo para que você não faça a vontade de Deus? Sua missão, seus prazeres, o que te amarra ainda ao passado? O que ainda te prende ao passado? Não? Quais são as coisas que ainda te amarram no passado? Quando a gente faz o inventário, não é para ficar vivendo no passado, não é para ficar preso ao passado, não. A gente faz o inventário porque a gente volta para o passado, recicla as coisas boas que precisam ser reciclado, vê o que tem de bom e joga fora o que tem que ser jogado fora. Porque o material do seu presente e do futuro está no seu passado. E às vezes tem um monte de lixo que tem que ser jogado fora. Às vezes tem alguns lixos que precisam ser reciclados. Porque agora você tem um outro olhar sobre o seu passado, então você consegue reciclar. E tem bombas armadas. Se você não desarmar essas bombas no inventário, elas vão
explodir no seu presente ou talvez no seu futuro. Então você vai com Jesus Cristo, vai acompanhado também do seu padrinho ou da sua madrinha e desarma essas bombas também. Então, o que hoje você ainda precisa desarmar no teu inventário? Quais são as bombas que ainda estão armadas no seu passado? 3. Quais têm sido suas prioridades no trabalho, nas suas amizades e nos seus objetivos pessoais? Quais são seus objetivos pessoais? Quais são suas prioridades no trabalho, na vida pessoal? Onde está o seu tesouro? Pois onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Quem foi machucado pelas suas prioridades? Talvez você tenha priorizado o trabalho, priorizado objetivos, outros objetivos. Eu vou te falar que nenhum bem que você conquistou vai compensar a perda de uma boa amizade. Quantas pessoas você machucou? Quantas pessoas você deixou para trás por causa dos seus objetivos? O que era positivo em suas prioridades? Também tem coisas boas na sua prioridade, né? Tem coisas boas e tem coisas ruins. Então veja as coisas boas também, tá bom? Lembrando que um inventário, tanto inventário espiritual, a gente tem que mantê-lo equilibrado. A gente vê as coisas ruins, mas tem que ver coisas boas também. É que hoje a gente está trabalhando mais as coisas negativas, mas é um lembrete. Veja as coisas boas que Deus tem feito. Não? O que havia de errado com elas? Sabe aquela coisa falso boa, que você acha que é boa, mas não é, é falsa? Então veja isso também com muito carinho. Agora a gente está indo no 3, sua atitude, 3 de 4. Não. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Qual é a sua atitude? 1. Dentro do item atitudes, 1. Você tenta sempre ter uma atitude de gratidão ou sempre se vê reclamando das circunstâncias? Você tem um coração grato? No final do dia você lembra de agradecer a Deus? Ou você é aquela pessoa que vive reclamando o dia todo? Você é aquela pessoa mal-humorada que acha que todos estão contra você? Todo mundo é muita gente. É mais fácil você estar enganado. Com certeza você está enganado. Quando você acha que o mundo está contra você, não, pode ter certeza que o teu olhar está na hora de você trocar a tua lente, dos teus óculos. Se mesmo trocando a lente dos teus óculos, você continua vendo todo mundo contra você, então está na hora de pedir também para o Deus transformar o coração que está atrás desses óculos. Não? Aprenda a ser grato. Veja os detalhes da vida. Muitas vezes a gente espera um milagre grandioso por parte de Deus e a gente não percebe as pequenas coisas que Deus tem feito na tua vida. Lá no livro de Cantares, a amante percebe a chegada do amado através da fresta da porta, porque vê uma pequena parte da mão dele. Os sabinos dizem que isso é para a gente aprender a olhar nos detalhes da vida, porque são nos detalhes da vida que Deus se manifesta. Então, se a gente não conseguir olhar os detalhes da vida, a gente vai perder esse coração grato, porque a gente não vai ver o que Deus já tem feito por nós. Em que áreas da sua vida você é ingrato? Quais são as áreas da sua vida que você reclama muito? 3. Você tem se irritado, explodido facilmente com as pessoas? Não? Você é uma pessoa que estoura com todo mundo? Eu lembro uma vez assim, Jesus Cristo estava lá, sendo julgado, antes de ser crucificado.
O sumo sacerdote estava lá, tal, aí vem um funcionário do sumo sacerdote, pá! Dá um tapa no rosto de Jesus, né? Fico imaginando se ele deu uma bofetada com a mão aberta. Nem sei como o cara vai, pá! Cara, Jesus olha, eu imagino Jesus olhando para aquele funcionário do sumo sacerdote, falando assim, né? Poxa, por que você me bateu? Se eu fiz algum mal, me fala o mal que eu fiz. Se eu não fiz mal nenhum, por que tu me bates? Você já agrediu alguém? Depois que você agrediu alguém, você já parou e se perguntou o que essa pessoa fez contra mim? Lembro que uma vez, quando a Silvia fez a palestra dela, ela comentou, né? Citando uma psicóloga, falando assim que, pô, sinto muito se eu ativo os seus gatilhos. Né? Tem pessoas que podem ativar o seu gatilho, mas a pessoa não tem culpa disso. E você descarrega a raiva que você tem em cima dessa pessoa. Você já se perguntou por que você está agredindo aquela pessoa? Ou você tem um problema lá no teu trabalho e às vezes você não consegue descarregar no seu chefe, aí você se cala, aí você chega na sua casa, aí vem o seu cachorrinho feliz da vida, abanando o rabo e você dá uma bicuda nele. O cachorrinho vai até te perdoar com muita facilidade depois. Mas se a primeira pessoa que aparecer na sua porta não for cachorrinho, mas for seu filho ou sua esposa, ou seu marido, não sei. Quantas vezes você já levou problemas de fora para dentro de casa e agrediu seus familiares? Não? Você tem explodido facilmente com as pessoas? Você tem explodido com as pessoas corretas? Você tem explodido por motivos corretos? Por que você tem explodido? Por que tu me bates? Se eu fiz algo de errado, me fala o que eu fiz de errado. Se não, por que tu me bates? Você tem sido sarcástico? O sarcasmo, ele é muito agressivo. É muito agressivo. Então você tem sido sarcasmo? Você pode substituir isso por agressão, muitas vezes. Não? O que em seu passado ainda lhe causa medo e ansiedade? Tem alguma coisa do seu passado ainda que te traz medo e ansiedade? Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Tem a sala de partilha. Ali você não precisa se preocupar com a sua reputação. A gente fala que na sala de partilha a gente troca a nossa reputação pela nossa restauração ou pela nossa recuperação. Lá você pode esquecer sua reputação. Pode deixar do lado de fora da sala. 4. Eu não lembro aqui, eu coloquei sua atitude de novo, mas está errado, depois eu mando correto, tá bom? Mais 4. Em que área da sua vida você foi desonesto no passado? Quais são reparações do passado que você precisa fazer ainda? Que Deus tem te tocado no coração? É lógico, quando a gente for fazer reparação, converse com seu padrinho, sua madrinha, porque muitas vezes a pessoa a quem você precisa reparar não está preparada para te ver. Talvez a pessoa está com tanta raiva de você que se tiver vai ter um treco, vai ter um AVC, não é verdade? Então não é hora de você falar com essa pessoa. Segura um pouco, carrega esse peso nos seus ombros ainda. 2, você roubou ou furtou alguma coisa? Talvez você está falando, eu nunca roubei nada, nunca furtei nada. Nem a caneta da empresa, nem uma borracha da empresa eu levei para casa. E se eu levei, já levei de volta. Não. Mas você já pensou que você já roubou ou furtou a paz do teu próximo? Não. Você já roubou a tranquilidade do teu próximo? Você furtou a ingenuidade do próximo? Não. O que você furtou?
Em que áreas você já agiu com falsa humildade em seu passado? Você já foi um falso humilde? Não? 5. Você finge viver de um jeito diante dos seus amigos cristãos e de outro em casa ou no trabalho? Não? Como que você tem vivido? Você tem um personagem diferente? Não? Eu sei que meu filho prefere me ver aqui na igreja do que em casa. Entendeu? O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados deixaram manchado de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Não? Então, hoje na partilha, fale. Né? Fale das coisas que você precisa realmente trabalhar ainda no seu inventário. Quais são? Daqueles itens todos que foi falado, qual ainda está pegando em você? Né? Foi o furto da paz do próximo? Né? Foi uma agressão enquanto eu era tolo? Uma agressão enquanto eu era ingênuo? Ou foi uma agressão na maldade? Foi aquele carrinho por trás com o pé levantado? Né? Qual daqueles 4 itens você ainda precisa trabalhar? Ou daqueles sub-itens que a gente falou? Mantenha o seu inventário equilibrado. Liste os seus novos relacionamentos positivos e as áreas da sua vida que conseguiu entregar a Deus. Anote como a sua atitude melhorou desde que você começou a sua recuperação. Escreva como você tem conseguido sair da negação, aceitar a verdade de Deus. A verdade vos libertará. A verdade sobre você mesmo vai te libertar. A verdade de você mesmo diante da luz de Cristo, diante da cruz de Cristo, vai te libertar. Aqui você é livre. Você é livre na casa de Deus. Você é livre para confessar os seus pecados. Você é livre para compartilhar. Quero terminar então com uma oração do pastor John Baker, que faleceu ano passado ou ano retrasado. Né? Uma oração que ele escreveu para essa lição. Deus Pai, obrigado pelas pessoas aqui. Cada uma delas, obrigado por dar a nós a coragem para iniciar o difícil passo de fazer o inventário. Dá-nos o desejo e a força de que precisamos para seguir adiante. Dá-nos coragem e ilumine o nosso caminho com a Tua verdade. Pelo nome poderoso de Jesus, nós despedimos. Amém. Tá bom? E as perguntas são essas. Você pode escolher qualquer uma daquelas perguntas da lição de hoje para você trabalhar no seu grupo de partilha. Ok. Muito legal essa parte aí do inventário, né? Seria bom, né, aproveitar esses gráficos e estar fazendo com calma, né, em casa, que isso ajuda você a aumentar a sua lente, né, com relação a você mesmo. Gostaria de convidar todos, né, a estarem fazendo a oração da serenidade. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para distinguir uma da outra. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, e não como gostaria que fosse. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Amém.